Vamos ver aqui. Bom, pessoal, hoje nós estamos na UC9 e vamos aqui apresentar algumas plantas ainda, né, das alunas que trouxeram para o trabalho hoje, ok? Então, eu vou colocar aqui o trabalho da Jaqueline e da Gabriele. Natália, hoje os slides têm áudio que não tá saindo. Ah, não tá saindo? Ai, obrigada, Camila. É porque eu tô ouvindo, acho que ué, vocês não. Ah, é porque eu não pus compartilhar o áudio, né? Espera um pouquinho, tá, meninas? Vou começar de novo então. É porque o jeito que ela fez é um pouquinho diferente, que você tem que ir acionando cada slide. Eu tô ouvindo, tô pensando que vocês estão ouvindo também. Me desculpem, tá? Por favor. Deixa eu voltar aqui. É porque é diferente o jeitinho que ela fez aqui, que elas fizeram. Só um minuto, deixa eu ver como que eu vou voltar aqui para compartilhar. Deixa eu sair de compartilhamento e voltar. É porque sempre a gente acaba esquecendo, né, de incluir, quer dizer, eu, né, acabei esquecendo de incluir aqui para sair o áudio, tá? Só um momentinho que a gente já vai. Eu já vou fazer uma retificação, tá, meninas, que colocaram na apresentação, que depois da saída do paciente faz limpeza terminal. Então, voltando, né, ao nosso processo de aprendizagem lá, a gente só vai ter a limpeza terminal quando é o término do plantão, né, acabou todas as cirurgias programadas para aquele dia, ou se não, quando a gente tem cirurgias que são infectadas, tá? Que geralmente deixa por último, aí que vai ser feita a limpeza terminal. Vocês, por favor, sinalizem para mim com o áudio, porque eu estou conseguindo apresentar só nessa formatação. Vê se vocês estão ouvindo agora, tá? Eu vou acionar aqui a gravação. Oi, boa tarde. Meu nome é Gabriele e eu vou falar um pouco sobre os setores do bloco cirúrgico. Quem está participando da apresentação Estão comigo ouvindo? é Tá bem baixinho. Estão ouvindo? Tá bem baixinho, mas estamos ouvindo. Tá ouvindo, né? Tá bom então. Beleza. Eu vou passar para o próximo, tá? Aqui ela se apresentou. Ela pôs também, acho que no chat, se eu não me engano, é porque eu também não estou vendo o chat aqui. Aqui eu vou acionar de novo o áudio.
A primeira imagem é aquela consulta pré-internação, que é pré-cirúrgico, é onde que o paciente vai ao médico para marcar o dia, a data, marcar tudo. E na segunda imagem é quando o paciente já está sendo encaminhado para a sala de cirurgia. Quarta imagem é a limpeza terminal, é realizada após a saída do paciente. Oi, boa tarde, meu nome é Jaqueline. Vou falar da última imagem, que é a continuidade da sala cirúrgica. Aí eu coloquei os nomes, que no caso é monitoramento cardíaco, a maca e a luz. Esses são os instrumentos cirúrgicos básicos para uma sala de operação: bisturi, material de anestesia, mesa e bandeja cirúrgica, focos cirúrgicos, tesouras cirúrgicas e outros utensílios cirúrgicos. E é isso. Obrigado. Espero que tenham gostado. Meninas, ficou muito legal, parabéns, tá? Pelo trabalho, né? A gente sempre é um desafio, né? A gente mexer com as tecnologias e tá atentando com a questão também aí dos materiais, né? É importante a gente ter atenção com a questão das terminologias corretas, né? Todo o momento que o paciente está lá na consulta pré-anestésica, né? Ou antes do procedimento. Então, quando é esse tempo, né? A gente tem 24 horas antes, a gente tem o período pré-operatório, né, imediato. Então, sempre a gente tem o mediato vai ser quando a gente tem ali a organização, a agendamento da cirurgia, né? A gente tem o agendamento da cirurgia e depois a gente tem aí a 24 horas antes sendo imediato. Outra coisa importante também, os instrumentais, a gente saber qual tempo cirúrgico que está voltado, instrumental, então qualquer dieres, né, exeres, tudo a gente está juntando com a que a gente estudou, mas ficou muito bom, é interessante mesmo essa maneira, cada hora a gente tem um jeito diferente, né, de vocês apresentarem o trabalho de vocês, e o que é importante também, voltando sempre à questão teórica com a prática de vocês, porque é o que vocês vão precisar quando estiverem lá no estágio e tudo. E é isso, tá? Importante também, quando vocês forem gravar no celular, às vezes vocês falam muito baixinho e fica difícil para a gente ouvir. Então, assim, põe a voz para fora mesmo, coloca, porque às vezes também faz à noite, não sei qual ambiente, tem várias coisas que podem acontecer que a gente não sabe de todas, né? Mas, assim, quando você estiver em casa, veja um horário que não tem, às vezes deixa para gravar de madrugada, porque não tem, todo mundo tá dormindo, aí não pode falar alto, mas tentem fazer um áudio um pouquinho mais alto, a gente trabalhos, mas ficou muito bom, viu, Gabriele? Obrigada. A Jaqueline não conseguiu entrar, mas aí tá a parte dela também. É importante essa entrega. Obrigada por ter colocado aqui no chat também o seu trabalho, viu? Vamos que vamos, tá certo? Agora eu vou projetar, a Adriele tá aqui também. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta sobre o trabalho? Tá tranquilo? Vou mostrar aqui agora a Adriele, tá? Ela fez uma planta e ela vai apresentar para vocês, a falar como que foi aí a construção da planta dela, tá?
Vou projetar aqui para vocês. Sol, você falou alguma coisa? Desculpa, eu não consegui ver pelo chat. Se você quiser falar no áudio, tá? Não, só se perguntou se estava tranquilo, eu falei que sim. Então tá, obrigada. Porque quando eu coloco para projetar tudo, eu não vejo. Então, Adriele, tá com você. Você vai querer falar ou vai querer colocar no chat? Aí, para você falar um pouco sobre a sua planta, como foi a construção do seu trabalho. Adriele? Tá. Beleza. Então, ela está apresentando aqui para vocês, tá, gente? Que é a parte que ela fez da construção. Eu vou mostrar aqui. Não sei se vocês conseguem ver simultaneamente, eu acredito, né? Ela explicando que ela trouxe aí essa experiência dela do seriado que ela assiste, do que ela observou. Então, ela fez aqui, né? Aqui são os vestiários que ela colocou, a sala de utilidades, a sala, né, de anestesia, pode ser dos anestesistas ou dos equipamentos. Aqui é troca-maca, né, a entrada da maca pelo o centro cirúrgico. Aqui tem uma secretaria. Aqui é uma parte que pode ser utilizada também no pré-operatório imediato. De repente, o paciente vai se ali fazer. Tinha um hospital Nossa Senhora de Lourdes, né, que a amiga minha trabalhava como enfermeira, e ela tinha uma salinha bem assim, para fazer a parte de humanização, né? Ela trabalhava no hospital, ele é pediátrico, então com a mãe, tinha um sofá, para ela fazer todo o SAEP, assim, a continuação do SAEP, ela tinha esse ambiente especial, para não ficar muito frio, principalmente as cirurgias eletivas, né? Não estou falando aqui em caso de emergência, tudo, mas num caso que o paciente chega, assim, aparentemente, né, bem ali na unidade, dá para fazer uma parte mais humana, né? Então, eles tinham essa preocupação. Aqui a chefia, farmácia, legal, material estéreo, rouparia, equipamentos, e aqui são as salas cirúrgicas, né? Muito bom, maravilha. Então, tem 8 salas cirúrgicas e aqui a sala de recuperação pós-anestésica, né? Aqui a parte de relatórios, a copa. Agora aqui, Adriele, a entrada, eu acho que talvez porque aqui eles circulam por aqui, né? Porque se a entrada para RPA daqui dessas salas for fazer todo esse percurso, né? Mas a gente poderia pensar numa abertura aqui, né? Para facilitar, tá? A entrada desse paciente. Então, poderia ter 2 entradas aqui. Porque se ele for dar essa volta, né? Poderia, aqui é o posto de enfermagem, maravilha, muito bom. Então, acho que é uma entrada aqui só, mas o ideal seria ter entradas aqui mais fáceis, né, para essa RPA. Às vezes a gente tem, tá? Os 2 lados mesmo. Então, tá aqui a atividade da Adriele. Parabéns, Adriele, ficou muito bonito o seu desenho, tá? Ficou maravilhoso. Gabriele também, a apresentação ficou legal, os desenhos, né, os slides. E parabéns, tá, gente? Parabéns. Muito bom, obrigada. Adriele também, mesmo aí com as dificuldades, né, que tem às vezes da internet, tudo, mas é importante isso, vocês se fazerem presente da maneira que for possível, tá, Adriele? Sempre, sempre, não importa qual que é o mecanismo. Você viu que ficou muito bonito o seu trabalho e vamos aí, tá? Obrigada, gente, obrigada aí pelo apoio. Isabela, vi agora também que chegou, né? Parabéns, parabéns, meninas, parabéns aí pela construção de vocês, tá? Parabéns, parabéns, parabéns. Muito bom. Então, agora que eu achei a aula, né, nós vamos para a nossa aula de hoje. Parabéns, parabéns. Isso, Kelly. Tá vendo todo mundo aqui manifestando o apoio a você, né? Manifestando a Gabriele também, a Jaqueline, tá? Então, muito obrigada, gente, por cumprir aí com a tarefa. É importante, tá bom? Bom, então vamos para a nossa aula de hoje. Prontos aí? Prontos? Animados?
Falta a Ana. Então, ai, Ana, desculpa, você tá aí, claro, com certeza. É que você ficou quietinha, não falou, me perdoe. Fique à vontade, a aula é sua, tá? Você precisa da minha ajuda? É porque as outras meninas entraram em contato, acabei. Desculpa. Acho que não, né? Fica à vontade, tá, querida? Desculpa. Eu estou sem o fone, eu não sei se tá saindo certinho o áudio. Tá O áudio tá perfeito, muito bom, Ana, tá ótimo. Aconteceu vários imprevistos, né? Eu tinha tudo Sim. para fazer uma maquete maravilhosa, só tinha Olha. Ai, meu Deus, é difícil, né? Tudo bem, mas o importante é que você tá aqui. Você conseguiu fazer alguma coisa? Eu vou compartilhar aqui. Tá, ok. Vendo? Tá aparecendo já tá aparecendo. Muito legal, muito bom. Tá aparecendo sim, Ana, fica à vontade. Eu fiz um desenho de algumas pintas usadas na parte. E aí eu vou falar um pouquinho sobre ela. Nossa, que maravilha, muito bom. As extremidades delas são agudas, a curva para a apreensão do campo e da pele do paciente. E as mais comuns são as pinças de Beckhouse, eu acho que é assim que fala, não sei. Bacaus. Beckhouse. Movimento É essa daqui, né? Essa daqui. Isso. Isso. Tá o nominho aí. Movimento destinado à apreensão estão todos direcionados à função de prender e segurar vísceras e órgãos. E são nestes grupos as pinças, que no caso é Alice, Collins, não sei se é assim que fala também. Sim, pode ir, tá certo. Duval. Duval. Deu uma turvada aqui na imagem. Não sei se foi só para mim ou se encostou aí no celular. Dá uma olhadinha, Ana, se dá para. Obrigada, só. Agora, tudo que eu faço. Às vezes você faz assim, se você compartilhou o arquivo, não foi? Vê se você volta, aí vê se a gente. Mas se não conseguiu, vê se você volta aí aonde você compartilhou. Para de compartilhar e volta de novo e compartilha. Isso. Vai de novo agora. Às vezes pode ter encostado no celular e aí. Ah, deu certo. Eu vou até fazer um print, qualquer coisa eu ponho aqui pro pessoal, tá? Maravilha. Pode ir. Aí não foi essas que eu tinha mais, só que eu também sou péssima em desenho, então. Não, mas olha, você fez aqui, né? Como que é a ponta dela, né? Essa aqui é a Alice. Tá muito pequenininho, mas aí você tá conseguindo ver o cursor que eu tô aqui na mão? Você tá vendo a setinha? Não. Não? Ah, tá. Essa primeira aqui é a Alice, né? A segunda é qual? Alice modificada. Ah, entendi. Essa aqui eu não conhecia, viu? Alice modificada, olha só. E as de baixo, a primeira, embaixo da Alice? É a Collins, certo. E aqui é a Doyan. Aqui tá Collins do Val. Ah, tá. Collins Durval, entendi. Então, todas essas, né, Ana, são para apreensão. Perfeito, viu? Muito legal, né? Seria a função delas. Isso? Isso. E é isso. A minha... Tá falhando um pouquinho o áudio, tá? Tá conseguindo me ouvir? Tô, mas assim, tá falhando. Agora eu tô ouvindo. Tá. Então, aí foi isso que eu consegui. Tá.
Eu pesquisei mais, mas aí mostra as outras. Eu Sim. Sim, não, mas o importante é que você trouxe um grupo de pinças que tem um fator importante ali durante os tempos cirúrgicos, e essa é de apreensão. Então, às vezes, quando está na exeres, eles também podem ser utilizados quer pegar o órgão, a estrutura que vai estar sendo retirada, né, ou para melhor visualização. Então, essas pinças, elas são aí muito usadas. A Bacaus, que é essa daqui, eu já até comentei em outra aula, né, que a gente usa muito para prender os campos também no paciente, né, porque a gente coloca um campo, que é um pedaço de pano, né, aí encontro com o outro, e nessa junção a gente prende, para não escorregar esses panos durante o ato cirúrgico, prende com essa bacausa aqui, e aí a gente tem que tirar depois da cirurgia também, para colocar na caixa, né, porque senão não pode ir junto com a parte dos campos, tá? Legal, Ana, muito bom, tá vendo? Sempre a gente, uma coisa vai complementando a outra e vocês vão crescendo aí. Você quer falar mais alguma coisa, Ana? Não? Tá, muito obrigada, viu, Ana? Parabéns, parabéns pelo seu trabalho, muito bonito, deve ter dado muito trabalho, realmente, porque fazer esse desenho tão bonito e você fazer com as suas próprias mãos não tem preço, né? É totalmente diferente, muito bom, tá, Ana? Parabéns, é isso mesmo. Ver que temos habilidades tecnológicas como aí do Daniel, né, das meninas que fizeram planta 3D e tal, e temos essa parte também, que é a nossa mão, que é a nossa habilidade, e tudo fica muito bonito. E é isso, é não deixar de fazer, tá? Se não deu tempo de fazer a questão da maquete, mas pode trazer aí, de qualquer forma, a sua contribuição com o processo de aprendizagem. E com certeza você contribuiu aí com toda a turma, tá? Muito obrigada, viu, Ana, Gabriele, Jaqueline e também aí Adriele, tá? Muito obrigada, parabéns, tá? Gente, então, tem mais alguém agora? André, alguém tem? Eu não corto ninguém, né? Para a gente estar aí no nosso estudo hoje. Pode ser? Quer dizer, estamos estudando já, né? Mas fazer a parte da nossa aula de hoje. Alguém mais quer tirar alguma dúvida? Podemos seguir? Ok. Às vezes demora um pouquinho aqui na resposta, mas eu vou. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar com vocês. Parabéns, Ana. É isso aí, meninas. É isso aí. Vamos jogar duro. Eu espero muito que quando vocês chegarem lá no centro cirúrgico, né, que vocês consigam encontrar todos esses detalhes. Eu acredito que sim, viu? Todos esses detalhes que vocês construíram. É muito legal, muito legal. Eu fiquei assim muito impressionada. Eu queria agradecer vocês também as postagens que vocês fizeram lá no grupo, né? Tá, André. Aí o que acontece? Esses materiais tem lá também, lá no canal, né? Tá lá escrito atividades e produções dos alunos da turma 220. Aí vocês podem colocar lá também, salvar lá, tá? Então vamos para a nossa aula, já começou, né, gente? Aí desde a semana passada, já entramos em novembro. E os dias já estão voando, hoje é dia 9, e nós estamos hoje para a nossa aula, então, que é a penúltima aula, né? Ainda tem a outra que eu vou estar postando para vocês, que é a aula das boas práticas dos OPMS. O que será isso, né? O que será esses artigos? Lembrando também, gente, que teve um problema no questionário e eu já reajustei. Então, você responde o questionário hoje até às 18 horas. Não deixe de fazer, né, o questionário para que as suas atividades estejam em dia, tá? A Solange deu uma sinalizada para mim, eu ajustei. Aí vocês dão uma conferidinha lá se ajustou a pontuação para vocês também, tá? Então, vamos hoje para a nossa aula, sejam muito bem-vindos mais uma vez, sempre é alegria estar com vocês, e aí, né, como eu falo, sempre hoje é dia de celebração, estamos aí bem colorido, lembrando que é dia de agradecer, de estar feliz, tendo perspectivas, né,
para esse ano que termina e também para o ano que vem. Então, nossos planos de aula hoje já foi, né, a primeira parte, que é a apresentação das alunas que tinham aí as atividades sobre a planta física, sobre materiais também, é válido, tudo que vocês trouxeram sobre o centro cirúrgico nas produções de vocês, tá? Então, hoje nós vamos tratar sobre órteses, próteses, materiais especiais e consignados, né? E aí o conceito de controle e processamento. Então, a gente vai pensar aí quando a gente fala, outra coisa importante vai ser a prevenção de acidentes no ambiente cirúrgico, né? Quais os tipos de acidente que a gente pode ter e como que a gente pode estar lidando aí para evitar esses acidentes, tá ok, gente? É extremamente relevante, eu acho que é um assunto que a gente tem que estar aí perpassando sempre em tudo que a gente vai estar realizando. Então é importante, acidentes, ergonomia, a gente tem muitas pessoas com problemas de saúde e que estão atuando aí no centro cirúrgico, né? Eu estava com uma menina que ela é auxiliar de enfermagem no hospital e ela trabalha e vai às vezes trabalhar com problema no ciático, tudo, mas o que é? Muitas vezes, por causa da correria do dia a dia, a gente não consegue tomar cuidado com isso, né? E é muito importante. A gente vai começar então a nossa aula falando sobre esse manual do Ministério da Saúde de 2016, então é um manual de boas práticas de gestão de órteses, próteses e materiais especiais. Então, OPME significa isso, órteses, próteses e materiais especiais, tá? Então, a gente vai ter essa nomenclatura. Essa aula foi fundamentada nesse manual também, depois eu vou deixar disponível para vocês lá na nossa pastinha, caso vocês tenham aí interesse de aprofundar o assunto. Então, as órteses, próteses, materiais especiais, né, são os insumos utilizados na assistência na intervenção médica, odontológica ou de reabilitação, diagnóstica ou terapêutica. Então, nós falamos lá do explante, falamos sobre CME, não é? Como que é o processo desses materiais, né? Boa tarde, Jennifer, seja bem-vinda. E aqui nós vamos ver como que é, aí no caso, o fluxo desses materiais, quando são utilizados, né? Qual que é a fundamentação, bem aí, gente, guardar quais são as definições dessas terminologias. Voltando a falar que você que é técnico de enfermagem, está estudando, tem horas adicionais, tem aprofundamento, igual mesmo nessa área, né, que a gente fala que é a área de risco, que é o centro cirúrgico, que vocês aprofundam tanto o conhecimento de vocês, é porque vocês, como técnicos, né, vão ser o diferencial nesses setores que são setores de riscos, né, áreas críticas. Por que você pode trabalhar e você ter mais conhecimento para você evitar agravos, para que você também domine mais as tecnologias, domine mais a sua rotina. Tudo que você vai fazer, esse conhecimento vai ser agregado, vai ser colocado. Eu vou fazer uma anotação de enfermagem, tem que saber a terminologia, qual que é o material, o que está acontecendo dentro da sala. Então, você vai ficando tanto naquele ambiente, mas você não pode, é o que eu volto a dizer, ter uma visão apenas de uma pessoa que faz coisas. Você também tem que pensar, entrar no contexto de planejamento, vai prever algumas coisas, e é isso que o técnico está junto do enfermeiro, da enfermeira, atuando com o planejamento também. Então, o objetivo desse manual, gente, ele tem as diretrizes, né? Ele propõe que sejam uniformizados os processos de compra desses materiais, né? Que é a aquisição, solicitação, recebimento, armazenagem, dispensação, né? Utilização e controle dos OPME. Então, a gente tem aí o fluxo do processo do trabalho com esse material. Quando eu falei com vocês dos explantes, nós falamos, né, que quando eles são ali retirados, que deve se descaracterizar
para que não sejam reutilizados. Então, tudo isso, a gente vai ver agora o que acontece antes, né, de colocar esse material no paciente, como que é adquirido esse material, como que ele vai ser regularizado, como que ele vai ser acompanhado. Então, não é só uma produção de um determinado equipamento que vai ter a sua implicação na saúde. Não, gente, é tudo que é de nascimento até a morte, né, do material, tá? Então, nós temos aqui o que é o implante, gente? Coloquem as definições, é importante, tá? Então, o implante, a gente fala que é um dispositivo que ele é implantado cirurgicamente no corpo. Ele pode ser total ou parcial, tá? Ou ele pode ser temporário ou permanente. E ele segue uma série de normas, né? Aí brasileiras, tem o seu ISO, então tem tudo que cumprir toda uma classificação, toda uma documentação para que ele possa ser comercializado. É muito sério essa área, né? Então, qualquer produto médico que foi projetado para ser introduzido no corpo humano, não é, um implante, ou para substituir uma superfície epitelial ou ocular, por meio de intervenção cirúrgica, né, destinada a permanecer no local após a intervenção. Também o implante ele vai ser considerado o produto médico implantável, né, destinado a ser parcialmente introduzido no corpo através de intervenção cirúrgica e permanecer após essa intervenção por longo prazo. Tá? Então a gente tem aí, não é, essas definições. Então a gente tem alguns exemplos de implantes, tá? Aí eu não sei se vocês conhecem, mas aí são métodos hormonais, muitas vezes até de contracepção ou alguns outros tratamentos. Então, esse pequeno dispositivo que vai ser implantado no tecido subcutâneo, que é um exemplo de implante. Nós temos os implantes também odontológicos, né, que vai ser ali uma parte metálica introduzida no osso mesmo ali, né, da cavidade oral, então, para colocação ali de um dente para preenchimento ou reposição de uma falha dentária. Nós temos também, né, aí o portocate, que é um tipo de material. O dispositivo também é um implante, ele fica com a parte, né, lá dentro do paciente. São pacientes com falência dos próprios acessos venosos periféricos, pacientes que estão em tratamento de quimioterapia. Então, esse portocarte, ele vai ser introduzido no subcutâneo e ele vai ter ali uma ligação, né, um catéter que vai estar na rede venosa, tá? Aqui, então, ele tem uma agulha especial que é introduzido aqui pelo enfermeiro para administração de quimioterapia, porque o paciente não tem mais, gente, acessos periféricos que suportem essa química, né, na rede ali vascular. Então, esse portocate, ele é feito, né, em uma inserção dele no tecido subcutâneo para administração. Então, aqui é a pele, né, aqui é uma agulha especial que é para introduzir a quimioterapia. Então, esse catéter vai estar lá dentro de uma veia de grande aí, né, proporção. E nós temos, então, um outro conceito importante que vai ser a órtese. Então, a órtese vai ser já uma peça ou aparelho de correção ou complementação de membros ou órgãos do corpo. Então, preste bem atenção aí no conceito, tá, gente? Órtese é uma peça ou aparelho de correção ou complementação. Então, ela também é definida como qualquer material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido, sendo não ligados ao ato cirúrgico. Então, qual aí a observação maior, né? Então, ele vai ser a colocação desse material ou remoção não requer aí o ato cirúrgico. Então, aqui vai ser a legislação, tá, gente? A resolução normativa, né? Que vai ser de 2013. Então, aqui é o conceito de órtese. Então, nós vamos aqui com alguns exemplos, tá? Eu acho que vocês já devem ter encontrado
e aí vocês talvez não saberiam qual que é o nome agora, né, estão sendo apresentados formalmente, ou quem sabia também. Então, a gente tem esses materiais, né, aqui que vão ser classificados, tem os nomes também, cada um, né, o seu nome de como foi aí fabricado, tal, igual essa aqui, por exemplo, é uma órtese corretiva para joelho de varo. Então, a gente tem aí, ó, tá? Esse material pode ser de uso permanente ou temporário para correção ou auxílio do funcionamento de um órgão, tá? A gente tem aí agora o conceito de prótese, já vai ser a peça ou aparelho de substituição dos membros ou órgãos do corpo. Então, aqui, voltando para a órtese, né? Ele vai corrigir ou complementar. Quando a gente chega na prótese, a prótese ela já faz a substituição dos membros ou órgãos do corpo, tá? Então ele é um material também que pode ser permanente ou transitório, que vai substituir total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido. Então nós temos aí a distinção do que é implante, do que é órtese e o que é prótese, tá? Então vamos dar uma olhada que seria aí, a gente tem artroplastia total de quadril. Então, gente, artro, né? A gente tem um procedimento cirúrgico onde vai ter a remoção dessa parte, né, do fêmur, acetábulo, e a gente vai ter uma substituição com uma prótese, né, aí no quadril, né? A gente tem aí, tá colocado, né? Aqui a haste femoral que fica dentro do osso mesmo ali da membrana, né? No caso, interna do osso. E aqui ele tem um encaixe aí, né? No osso do quadril, tá? Temos as próteses também mamárias, né? Aí que são muito usadas hoje, atualmente, né? A gente até teve uma pequena discussão aí sobre o que se faz aí com essas próteses, né? Quando ela vira um explante, a pessoa quer retirar. Então, a gente tem também aí a colocação, pode ser permanente, né, ou também transitória, porque hoje a gente vê as pessoas tirando, né, coloca para aumentar a mama e depois acaba fazendo a remoção, tá? E a gente vai aqui agora ver um vídeo que eu vou colocar para vocês, que vai falar também já mais um lado da questão odontológica, qual a diferença aí, né, de órtese para prótese, tá? A nível de odontologia, certo? Eu vou colocar, vocês me digam se consegue abrir direitinho, né? Se vai abrir, se não abrir, vocês me falam. Tô colocando aqui no chat, tô mandando para vocês. É um vídeo bem curtinho, tá?
tô aqui falando, desculpa. Então, deu para vocês entenderem, tranquilo? Com alguma dúvida dos conceitos, né? Para a gente guardar isso. Eu sei que os conteúdos são bastante densos, né? A gente tem muitas terminologias, muitas coisas, mas o importante é que nesse momento agora fique claro para vocês, depois vocês possam resgatar também. Ficou claro para vocês aí quais as definições? Ótimo, Jennifer. Então, tá ok. Muito bom, obrigada. Então, gente, a partir disso, pronto, né, Andréa? Maravilha. Então, a partir dessas definições ficarem claras para nós, né, a gente consegue trabalhar aí como que vai acontecer o processo, né, desses materiais, tá? Então, a gente tem aí as exigências, né, para que isso seja seguro para o paciente. Gente, se não tiver um acompanhamento importante de tudo isso que é utilizado, o que vai acontecer? O que vocês acham que acontece com o paciente que vai utilizar esses materiais? Tanto o implante, como a órtese, como a prótese, tá? O que vocês acham que pode acontecer com esse paciente? Assim, em termos mínimos aí. O que vocês acreditam que pode? Pode digitar, se vocês quiserem, tá? O que vocês pensam com esse paciente? Ninguém? Ninguém tem uma opinião? Ah, oi, Lê, que bom, você chegou. Ninguém tem uma opinião do que pode acontecer se esses, assim, de evento adverso por parte desses materiais? Vocês não pensam nada assim que pode ocorrer inicialmente? Uma infecção? Uma infecção seria o mínimo, né, Andréia? Se esse material ele foi na produção dele, ele não seguiu as técnicas corretas. Outra coisa, se a fabricação não segue os critérios, então tudo isso vai também causar danos. Oi, Sol, você estava fora? Não, é porque eu ia falar rejeição. Pode ser rejeição, sim, rejeição da prótese, pode ser do próprio material, ter algum tipo, né, do organismo, tratar ele como se ele fosse um corpo realmente agressivo. Então, temos vários agravos. Então, a gente tem desde uma má realização da produção, assim como também a gente pode ter da manipulação. Então, todos os pontos do processo pode acontecer algum dano, tá? Além também dessa questão inesperada, né? Que é realmente o corpo ter uma reação ali à presença desse material. Então, gente, existem as exigências, né? Tem uma lei, a 6.360, de 23 de setembro de 1976, que a empresa que for, né, deve estar tudo registrado, né, a aquisição, né, de qualquer OPME, né, legalmente tem que estar registrado na Anvisa. Falar alguma coisa, Sol? Alguém, Andréia? Não? Eu queria fazer uma pergunta, mas sobre prótese, mas eu acho que sim, não tem nada a ver com o assunto aqui, né? Quer dizer, tem, né? A prótese em mulher dói muito? Você fala a prótese mamária? Isso, mamária. Olha, é assim, Andréia, há muitos relatos, tem a ver sim com a coisa, a gente não está falando da questão do procedimento cirúrgico, mas tem a ver, né? Então, assim, a questão da dor depende do tamanho da escolha. Por quê? Você tem que entender que essa pele da pessoa, né, quando ela coloca, vai ser doloroso, porque a pele, ela vai ter todo um processo, porque a pele tem a elasticidade, mas isso não acontece, né? Essa pele vai modificando para aquele tamanho da mama que fica. Então, às vezes, há dor nesse aspecto, tá? É que eu tenho umas colegas que elas colocou, mas eu conheci um rapaz no meu trabalho que ele colocou também. Ele, menina, nunca mais quero ser mulher na minha vida. Como vocês aguentam tanta dor? Eu falei, mas eu nunca ouvi falar que doía, né? Mas eu falei, talvez é porque você não tem esse excesso de pele que a mulher tem. Exatamente. Então, quanto menor é a mama, mais esforço for exigir, dependendo do tamanho da prótese, mais dor pode causar. Aí fica assim durante um tempo, até acontecer a adaptação mesmo, tal.
Mas tem pessoas que... A questão de dor, né, é muito relativo também, né, André? Porque tem pessoas que têm mais dor, tem pessoas que têm menos. Mas o certo é que pelo menos o tempo que essa pele vai estar esticando um pouco mais, tendo essa elasticidade para se adaptar à prótese, pode causar dores sim, tá? Aí a pessoa tem que tomar medicação, também, se a pessoa bem emagrecida, pessoas que não tinha nada de mama, é doloroso mesmo. Mas depois, faz quanto tempo que ele colocou? Tem um mês. Então, super comum, tá? Agora, se persistir a dor, tudo, aí é bom fazer uma investigação, né? A dor sempre tem que estar analisando. Se passar o tempo aí e a gente ele tiver dor, tem que estar procurando, né? O profissional que fez, tá avaliando direitinho, tá? Porque depois o certo é que fique normal, né? Não doa mais. Vai ter aquela coisa de adaptação também, porque você não tinha aquele volume, né? A questão de dormir também, tem que tomar muito cuidado. Então, aí depois tudo se encaixa. Eu fiquei com ele. Você quer ser mulher e não quer sentir dor? Já começa, né? Tem jeito. É verdade. Aí são as questões, né, de adaptação da cabeça também e das escolhas que nós fazemos, né? Então, às vezes a pessoa quer muito aquilo. Tem gente que se arrepende, né? Tem gente que coloca, você vai ver, assim, coloca uma prótese bem grande, depois acaba reduzindo, porque tem aquela onda, né? Da moda do busto enorme, depois já volta porque o dia a dia é difícil, né? Você tem que usar, sei lá, uma mama grande, mas ela, dependendo do seu tamanho, pesa muito. Tem muitas pessoas que vão fazer cirurgia plástica das mamas porque tem uma mama muito grande, dá problemas de coluna, então a gente tem que usar um tamanho que seja proporcional, mas tem pessoas que querem, assim, exagerar um pouco e isso depois acaba tendo sofrimento mesmo, né? Tá? Obrigada. Nada. Então, assim, a aquisição desse OPME, né, ele também deverá ser realizada por fabricante ou distribuidor legalmente habilitado para comercialização no país. Então, existe esses critérios. Se for adquirir, tem que estar registrada a empresa, ela tem que ser realmente totalmente legalizada e também deverá ser realizado por fabricante ou distribuidor, né? Que foi repetição, é o mesmo item, tá? Desculpa, gente. Mas é isso, são os principais, né? Que a gente tem. Tem que estar legalmente habilitado no país, tá? E tem que também ser cadastrada essa empresa que fabrica junto aos órgãos legais do nosso país. Então, assim, o objetivo de um hospital, quando vai gerir esse material, né? Então, um hospital que tem aí a questão de ortopedia, que tem vários usos desses materiais, então tem que estar sempre atento que o item principal, lá, que encabeça a lista, vai ser a segurança do paciente, né? A gente tem a questão da eficiência operacional, será que o hospital, ele dá gerir todo o processo desse OPME, né? Então tem que gerir tudo, né? Desde a aquisição, o processo, quando vai ser colocado, então tem que ter toda uma logística para conseguir aí gerir isso. Então, redução de desperdício e variabilidade. Então, assim, vai se trabalhar com tamanhos que sejam mais adquiridos, né? Que sejam mais procurados para não evitar desperdício, tá? E também não variar muito, às vezes, de fabricante, porque você também vai ter esses processos, até mesmo como vocês falaram, de repente de infecção, de rejeição e tantas outras coisas, tá? As relações comerciais e técnicas devem ser harmoniosas, né? Então, entre o fabricante e quem faz o uso, quem distribui esse OPME, a oferta de uma boa relação custo-benefício para os produtos, então deve-se pensar também no benefício do paciente de alguma forma, não somente na obtenção de lucro, né? Então, sempre lembrar que deve-se cuidar dessa boa relação de custo-benefício. Por isso que a gente tem tantos projetos, né? A gente vê hoje, assim, algumas órteses sendo produzidas por impressora 3D,
porque isso reduz o custo, porque às vezes é um absurdo, né, que a gente tem de valores desses materiais para as pessoas que muitas vezes dependem de uma boa sobrevivência, de uma boa vida, né, que melhore a condição de vida dele por precisar, né. Alcance de confiança e resolutividade, e também, quando você tem uma gestão desses, né, OPMEs, você também elimina o risco de glosas, né, ou atraso no faturamento. Se acaso todo esse processo da gestão do OPME dentro da instituição, ele sofre aí algum tipo de imprecisão da informação, isso faz com que um convênio não pague. Glosa é isso, tá, gente? Por isso que eu falo para vocês lá, quando a gente está no hospital privado, por exemplo, que você vai fazer um curativo e você não anota o curativo, tudo, se bate lá no convênio e não tiver a anotação de enfermagem do curativo e for a lista de material que foi usado no paciente com material curativo, o convênio glosa, a gente usa muito essa palavra, né, auditoria interna, externa também, o convênio glosa, ele não paga, então ele vai pedir uma investigação para ver o que aconteceu e tal, e acaba atrasando o faturamento, e isso implica em perdas financeiras, né, para a instituição, tá? Então, esses objetivos da gestão também vai levar, né, que essa equipe, então, quanto à gestão, devem ser, né, os objetivos. A equipe responsável pelos suprimentos do estabelecimento de saúde, almoxerifado, farmácia, ou até mesmo outra estrutura definida pelo estabelecimento, tem que, né, ter sempre essas atribuições lá alinhadas, né? Ter conhecimento de mercado desses materiais, né, quanto aos prazos de execução e entrega. Então, se tem programado uma cirurgia, quanto tempo tem para ter do hospital para que essa cirurgia seja agendada, então os trâmites todos, então a pessoa tem que conhecer de quanto tempo para entrega, né, onde que está o fabricante que realmente produz esse equipamento, esse material, essa órtese, né, ou essa prótese, no caso vai ser o ato cirúrgico, então a gente tem aí, né, para proporcionar e otimizar os resultados, então o paciente está precisando ser mais brevemente atendido, tá? Uma outra coisa importante também vai ser a análise dessa solicitação. Então, sempre vai se considerar a política, né, de avaliação de tecnologias do Ministério da Saúde. Então, cada estabelecimento deve ter o seu grupo ou câmara técnica, né, para avaliação e recomendação desse OPME, junto aos representantes. Então, tem um representante da empresa que produz e temos os profissionais médicos que vão fazer uso desse material. Então, tanto a enfermagem, a farmácia, a reabilitação administrativa deve apresentar declaração negativa de conflito de interesses. Então, todas as pessoas que estão envolvidas na aquisição desses materiais, na utilização desses materiais, não pode ter nenhum interesse particular aí sendo prevalecido. Eu não posso receber uma comissão X porque a empresa tal, ela pede para indicar o material, então, assim, essas coisas não podem. Meu familiar, que também tem, trabalha em tal empresa, então ele facilita, isso não pode acontecer, tá, na aquisição. Sempre tem que se pensar nas questões, desde da aquisição, tudo, que seja o benefício para o paciente, que seja a relação de custo-benefício, tá, e todas essas coisas, certo? Então, a gente tem aqui também a especificação técnica, né, que a gente vai ter aí, que vai ser essa redação descritiva, que visa registrar de forma objetiva as características do objeto concreto. Então, a gente tem que ter tudo direitinho. Quanto que é a metragem do material, o tamanho, se é circunferência, tal, tudo tem que ser, não é, regularizado e tem que ser anotado na especificação técnica. Quando a gente compra, né, um material, até mesmo a gente vai na internet e a gente tá caindo muito. Ai, Jennifer, difícil, né? Complicado. Mas eu vou seguindo aqui, qualquer coisa depois você assiste também, tá? Se tiver alguma dúvida, você vai me perguntando, tá bom? Então, o que que acontece? A gente tem, difícil, bem complicado, né, Solange?
Vou dar uma pausa aqui, então, na aula, deixa eu falar uma coisa. Vocês conseguiram abrir o chamado lá na plataforma para o setor técnico? Vocês conseguiram? Alguém conseguiu? Natália, eu nem abri Oi. o chamado, porque Tá. até então eu estava fazendo aula no computador. Ah, Aí então, hoje eu estou tudo bem. precisando fazer aula no celular. Ah, tá. E no celular cai demais, no computador não cai. Entendi. Acho que é por isso que o meu também não cai tanto, né? Sim, com certeza. Então tá. Obrigada, Solange. Então seria isso mesmo, gente, também. Geralmente eles falam que é a questão da internet, né? Porque às vezes depende do pacote de dados, tal. Mas eu vou ir também do sinal mesmo, né? Tá? Eu acho que Entendi. não é nem internet, nem o pacote de internet, porque o pacote de internet aqui em casa, ela é alta, o meu filho trabalha home office aqui dentro. Então, Entendi. é um Mas é a pacote. tecnologia mesmo, talvez do celular, né? Que também, não sei. Eu tô aqui, eu não entendo nada só. Mas eu tô aqui fazendo as minhas elucubrações, né? Meus pensamentos, né? Não sei se é. Não sei. Eu mesmo não baixei o Teams no meu celular porque ele não comporta. Ele não. Esse meu não comporta. Tá, eu vou seguindo aqui então, tá, meninas? Aí vamos lá. Falando aqui então das especificações técnicas, quando a gente vai lá na internet e vai adquirir um produto, tem lá toda a descrição do produto, né? Tudo que tem a ver com o processo de fabricação desse produto. Então a gente tem aí a necessidade da especificação técnica, né? Toda uma descrição de forma objetiva das características do objeto concreto. Então a gente precisa aí também dessa descrição. A qualificação do produto também vai ser um plano, né? Que é isso mesmo, eu acho, Jennifer, talvez para o celular, né? Talvez seja um pouco pesada mesmo, porque o meu mesmo eu nem coloquei, porque eu sei que eu não vou abrir mais nada. Então, esse produto, ele precisa atender aos requisitos de qualidades definidos para ele. Então, ele tem que ter resistência, ele tem que ter durabilidade, ele tem que ser, não é, feito com a matéria-prima adequada. Então, tudo isso também entra na qualificação de produto, tá? No caso aí desses OPM, né? A aquisição também a gente tem através de licitação, processo administrativo de aquisição, que é importante, né? Como que vai, quem é que é o setor qualificado para fazer aí as negociações, para estar contratando, né? Verificando o empenho, então tem que ver os estudos, tal, e até chegar à autorização para o fornecimento. Então, o hospital, ele vai entrar, né, em contato com as empresas que fabricam, então elas vão conhecer toda o histórico da empresa, a credibilidade da empresa. Vocês vejam bem que a gente teve agora, nessa questão da pandemia, também gosto do contexto, né, que não sei se vocês viram uma denúncia que passou, acho que foi no Fantástico, mas teve larga, aí, muitos canais divulgaram, que tinha uma empresa que estava fornecendo EPIs de péssima qualidade, sem nenhum tipo de segurança, né? Para as prefeituras de pequenas cidades, principalmente em Minas Gerais. Até tinha uma cidade lá que eu tenho familiares. Então tinha a máscara N95 que pegava assim, ela abria, né? Quer dizer, a qualidade péssima. Às vezes, quem está ali fazendo a negociação, ele vai, porque não são valores, gente. Nós temos que conhecer a empresa, a idoneidade da empresa, porque isso é muito sério, né? Você vai colocar, fazer uma cirurgia, colocar esse material lá no paciente, ou adquirir para o alinhamento, para ajudar na sobrevivência de alguém e não ser efetivo, né? A gente está falando de saúde, né? De vidas também. Então, a gente tem as instruções gerais para o recebimento e a conferência. Então, esse OPM, ele entra na instituição, né? Com seus respectivos equipamentos e acessórios no almoxerifado, e ele deve também ser detalhado, né, na conferência, ser documentado detalhadamente, tem que ser muito preciso, tá?
quando possível, em sistema eletrônico. Então, tá lá, se veio em caixa, como que tá a caixa, qual o estado que foi encontrado, quais as peças que tem, e tudo que tá ali acoplado a esse OPMI, tá? Esse armazenamento também deve ser feito de maneira, também está dentro da gestão do almoxarifado central do estabelecimento de saúde, e ele deve possuir local específico para guarda e armazenamento das OPMs, né? Com acesso restrito e controlado por profissionais designados pela instituição. Então, o OPM, ele deve ter o local certo para estar lá guardado, armazenado, com todos os critérios também, né, de aeração, temperatura, que também vem sendo regularizado. Então, quando vai solicitar o uso desse OPM, né, ele vai, que está relacionado ao ato cirúrgico, então vai se fazer ali, né, a colocação de uma prótese. Então, a gente tem ali a solicitação, deve ser, quando é paciente eletivo, deve ser com mínimo de 48 horas, tá? Verificar a quantidade e os tamanhos adequados para aquele paciente. Então, vai fazer as medidas que forem possíveis, que está dentro ali, né, das rotinas dos profissionais. Então, vai se pedir para o almoxarifado central esses materiais, se necessitar de esterilização, então vai para a CME, então, esse material para passar pelo processo de esterilização, e a dispensação do OPM ocorrerá no momento do procedimento, quando são encaminhados para a sala cirúrgica. Então, vai chegar lá, o paciente vai fazer cirurgia, se for de ortopedia, ou que seja prótese também, então esse material vai ser lá encaminhado para a sala cirúrgica. E é importante também que esse material tenha condição de rastreabilidade, então que tenha uma numeração, que tenha algum tipo de código que possa aí ser rastreado, tá? Pela questão que nós falamos nas outras aulas, né? De reutilização e tantas outras coisas. Então, a gente tem aí, temos o OPM que ele é relacionado ao ato cirúrgico e temos o que não é relacionado ao ato cirúrgico. Então, vai ser as órteses, né? A gente tem o serviço de confecção de órteses, né? A solicitação de insumos e componentes deve ser regrada de forma a garantir a disponibilidade do produto, tá? Então, a gente tem aí, a solicitação vai ser realizada pelo profissional da saúde, assistente, em formulário próprio, com a identificação do paciente, número do prontuário e dispositivo previsto. Então, tudo isso, né, tanto a órtese como a prótese, que vai ser, que não envolve o ato cirúrgico, ele vai também estar aí sendo solicitado antecipadamente, tudo com os seus critérios de documentação, tá? A utilização, ela deve ser registrada pelos profissionais de saúde envolvidos no procedimento, no documento de registro de consumo da sala, quando está lá, né, no momento da cirurgia. Tem que se descrever a colocação do material e no prontuário do paciente também. Até aquele caso clínico que eu mandei para vocês, né, tava lá a descrição direitinho da cirurgia, tal, então aquela descrição tem que ser tudo assim, como que foi, qual foi a via, quando abriu, como colocou, qual que foi, tudo, a sequência tem que ser toda descrita, tá? E aí, a descrição cirúrgica, no caso, quando a gente tem ali o procedimento, tem condição de fazer o exame de imagem, vai se fazer o exame de imagem, vai anexar o prontuário. Quando não, ele tem que estar bem descrito, tá bem detalhado esse procedimento, tem que ser bem detalhado, porque senão tem aqueles problemas que a gente falou, da glosa, do convênio, né? O convênio não entende que foi usado, então tem que ser muito bem descrito todo o procedimento, tá? E a comunicação de uso também. Então, todos os atos devem ser documentados a fim de garantir a transparência e a rastreabilidade do processo. Então, vai ser comunicado o uso, né, nos órgãos competentes, então foi utilizado a prótese XYZ lá com o código de rastreamento, né, e tá aí tendo também esses registros aí de forma né, a cumprir os critérios da gestão dos OPMs. No caso, na cirurgia, quando, é isso aqui que eu falei para vocês também, quando tiver a indicação de exame de imagem para o controle, né, se tiver condição, vai se realizar e vai anexar a cópia da nota fiscal também no prontuário do paciente, junto com o exame de imagem e a descrição da cirurgia também, tá? Então, foi usado no seu José da Silva, tá lá descrito direitinho no procedimento cirúrgico. Também tem o exame de imagem, também tem a nota fiscal da aquisição
do OPME, tá? Quando é não cirúrgico, já vai estar, né, intimamente relacionado com o desempenho, a segurança no uso do dispositivo, então tem que fazer o acompanhamento desse paciente, se tiver alguma queixa técnica, que o material não está sendo adequado, se está tendo um evento adverso por isso também, então a gente tudo tem que estar aí acompanhando, tem a tecnovigilância que vai fazer para que esse evitar o abandono do produto, né? Surgimento de heterogenia, então a pessoa foi lá, usou o produto durante um tempo, aí teve o quê? Uma lesão por uso do material, ou teve outras complicações por causa do uso do material. Então, tudo isso, né, deve ser aí também checado, acompanhado. Então, tem a equipe de reabilitação que vai verificar nesse paciente como está sendo a utilização aí, né, adequada, tá? E as ações preventivas para o controle e implantação de melhores práticas no uso do OPME em todas as suas etapas. Então, quando a empresa ou a instituição ela faz a aquisição desses materiais, ela deve estar capacitando a sua equipe, né? Tanto quem faz aí a conversação, como quem está ali guardando, armazenando, quem transporta para lá para onde vai ser distribuído, vai levar para o paciente, todo mundo tem que ter um entendimento mínimo para que esse fluxo ele aconteça adequadamente, sem deixar nenhum tipo de agravo, né? Nenhum tipo de furo, porque tudo isso implica em custos e prejuízos também, tanto financeiros como para o paciente. Então, às vezes o paciente vai lá, adquire uma órtese, aí ele usa, ele sente dor, ele não procura, ou a instituição também não faz o acompanhamento, o processo de adequação, de reabilitação, verificação, e aí a gente tem o abandono dessa órtese, né? E isso é um desperdício também de material, e além do paciente também ficar descoberto na função que ele precisa, não é verdade? Então, a gente tem aí a queixa técnica e evento adverso, que ele também vai ser, no caso de queixa, né, na utilização ou quebra, né, de qualidade confirmada, o estabelecimento de saúde deve recolher o produto, comunicar ao fornecedor para a troca de lote e notificar a Anvisa. Então, tudo isso para evitar o abandono, né, e que não haja também um controle na qualidade, atendendo a necessidade particular de cada pessoa. Né? A gente tem cada um com a sua necessidade, tá certo? Então, gente, essa daqui seria a parte que nós teríamos que tratar hoje sobre o uso dos OPMEs, né? Que as óqueses e próteses, né? E aí também os tipos de materiais especiais, que existe todo um fluxo desse material dentro da instituição para que seja regulamentado, para que ele seja eficaz e eficiente na utilização. E aí, lembrando que a gente dá sequência com a questão dos explantes, que aí quando ele vai ser retirado por alguma questão, né, ou não vai ser utilizado, que deve ter todo o acompanhamento, lembrando que o paciente adquiriu aquele produto, que foi contabilizado na sua conta hospitalar ou no seu acompanhamento ambulatorial, e que ele deve ser aí também, né, devolvido se for desejo do paciente, tá? Não pode ser jogado ou descartado em lixo comum, nem ser colocado para outra empresa que não seja aquela que realmente é regulamentada para fazer a reciclagem desse material, tá? Lembrando lá da aula de explantes, tá certo? Aí, gente, alguma pergunta sobre esse, aqui, né, uma prótese, né, que a gente está vendo aqui do fêmur, né, do femoral, tá? Da artroplastia, certo? E alguma pergunta, gente, sobre aqui o conteúdo de hoje? Alguma pergunta? Tá tranquilo, Natália. Tranquilo? Sim, não. Tá ótimo, então. Gente, assim, por que é importante isso? Porque vocês vão ter contato com esse material, né, e todo o processo dele também. Então, vocês vão ver, assim, na porta da sala operatória, aí tem um profissional lá com a roupinha privativa, com um monte de caixinha, tal, com material, às vezes, a ortopedia tem muito mesmo, sabe? Aí eles ficam com várias caixas com material, lógico, né? Feita a esterilização, com toda a regulamentação direitinho. Não vai chegar até o paciente um material que não esteja aí com todos os critérios.
E aí lá eles vão ver, porque às vezes o profissional não tem, o cirurgião não tem muita certeza do tamanho, e aí tem opções também. Aí vocês vão ver se às vezes passa despercebido, né? Mas muito comum em várias cirurgias também, mas mais comumente na cirurgia de ortopedia, tá? Pelo menos nas minhas vivências. Ok, então, menino, né? Tem o Daniel aqui com a gente. Nós vamos então agora para a segunda etapa, que é a nossa preocupação maior que eu falei para vocês, que vai ser quanto à questão de prevenção de acidentes no ambiente cirúrgico, né? Os tipos de acidente, medidas preventivas e riscos ocupacionais. E eu gosto sempre de pôr um adendo aqui para que vocês participem, que seja pelo chat ou que seja falando, quais os riscos ocupacionais que vocês acham que o profissional que atua no centro cirúrgico ele pode estar exposto? Pode digitar, quem não quiser falar, e quem quiser falar, pode falar, tá? Quais os riscos que vocês acham que o ambiente cirúrgico oferece? Ah, tá. Tá bom, Adriele, muito obrigada, tá? Pela sua participação, fique tranquilo. Aqui também já vai ser mais, breve, mas é muito importante esse assunto, viu, gente? Quais os riscos aí que vocês acham que o profissional corre dentro do centro cirúrgico? Contaminação. Contaminação, então tá, contaminação é uma sim. O que mais, gente, que vocês acham? Tem mais pessoas aí, não só a Solange, eu, né, Solange? Não, mas só sou eu e você, Solange. Será? Não, a Adriele tá aqui, Jennifer também tá, né? Tudo bem aí, gente? Eu sei que tá caindo bastante, né? Mas vamos lá, então. Eu vou entender que a dificuldade está aí no processo, né, Sol? Não é só a gente que tá só nós duas aqui, né, Solange? Obrigada, viu, Solange? Vamos lá, então. A gente tem aí as questões, né, de vários tipos de risco. Então, vamos ter ali material biológico. Então, a gente tem um cenário atual que o centro cirúrgico, o paciente, o profissional, ele vai estar exposto. A Jennifer está aí. Olha que bom, né, Jennifer? Você tá aí. Ai, que bom. Já encheu meu coração aqui também. Mas não está vindo a mensagem agora. Deve ser eu que estou com a internet ruim. E aí é o seguinte, então assim, dentro do centro cirúrgico a gente tem muitos riscos, né? Pessoas é uma área crítica, é uma área abundância em micro-organismos, né? Você pensando que sangue, tudo que é secreção, aspira o paciente, coloca soro dentro, o que, funciona acesso, abre o paciente, dependendo daquele contexto, tudo você tem um risco biológico, né? A gente tem aqui como a Sol falou, questões no caso de contaminação. Então, a gente tem tanto risco físico, né, como vocês viram lá, a questão do bisturi elétrico, tem materiais elétricos, questões de choque, a gente tem esses riscos, né? Tem risco químico também, Adriele, tem, por quê? São várias drogas que nós estamos lá, porque tem a questão dos gases, você tem gás oxigênio, tem óxido nitroso, lembra lá dos gases anestésicos, né, o alotano e tal, isso tudo é risco químico para nós. Tem as medicações também que são utilizadas, a gente tem contato com essas medicações, então a gente tem risco químico, sim, de se contaminar com esses materiais. E os mecânicos e ergonômicos, que a gente pode, como eu falei para vocês, de repente pode se escorregar ali numa secreção que caiu no chão, ali o próprio cirurgião ou o circulante de sala, o instrumentador, ali ele escorregar, ele cair, ele bater em quina de mesa, então vai ser um trauma mecânico. E a questão muito comumente que eu falo, que é a transferência de paciente da mesa cirúrgica para a maca, que o paciente está anestesiado, ele está com a raque, ele não consegue movimentar as pernas. Esse movimento repetitivo causa várias lesões também, né, que aí seria a questão de ergonomia. Então, agora, o que mais potencializa esses riscos para o profissional vai ser, né, todo o desgaste do trabalhador pelas longas jornadas,
as atividades laborais, né, desgastes que pode romper a homeostase, o próprio organismo dele está funcionando mal, vai levando ele ao adoecimento e outros acidentes de trabalho, então. Então, a gente tem aí os riscos, tá, gente, que o profissional, ele tem dentro do centro cirúrgico, são riscos biológicos, riscos químicos, riscos físicos e ergonômicos, tá? Então, toda essa gama aí envolve. Ô Sol, eu vi que você, acho que fez uma postagem, por acaso, o seu projeto integrador, ele tem a ver com síndrome de burnout? Parece que você havia falado Sim. comigo. Sim, né? Então, Sim. isso aí também envolve muitos setores fechados, tá? Como UTI, como centro cirúrgico, por causa da rotina extenuante. Eu estava conversando com uma auxiliar de enfermagem e ela trabalha no centro cirúrgico. Ela mesma que eu falei para vocês que estava com uma lesão, não é, um desconforto por causa de dor na coluna e tal, e ela falando que ela entrou, que uma vez ela foi para trabalhar na UTI, e que foi 3 dias que ela não suportou, ela pediu a conta, ela só ficou 3 dias na UTI. Por quê? Chegava o plantão, tinha lá 8 pacientes, gente, paciente de UTI é muito pesado, vocês vão ver em pacientes críticos, né? E aí, faltavam os profissionais, na maioria pode ser síndrome de burnout, né? Aí faltava, né? Começa com absenteísmo e tal, e elas ficavam, tinha que dar conta do plantão, de fazer as coisas lá, né? O cuidado integral com o paciente, que é muito. Então, muitas vezes no plantão, o máximo que se consegue é fazer a medicação, fazer a alimentação, que seja parenteral ou por via enteral, e a gente tem essas dificuldades, né? Então, tudo isso pode levar o profissional ao adoecimento, né? Quer falar um pouquinho, Sol, se você chegou nesse ponto, se você analisou nessa esfera? O nosso trabalho, a apresentação, porque nós somos 11 no grupo, e nós estamos dando o pontapé inicial, né? Fizemos só a introdução por enquanto, e fizemos a apresentação para a Carla e ativamos as redes sociais. Então, ainda vai ter uma pesquisa no nosso grupo, que nós vamos fazer uns panfletos para deixar, para ver se a gente consegue deixar dentro dos hospitais. Que legal! Estamos vendo com a Carla, ver se tem a possibilidade com as empresas parceiras do Senac, da gente trabalhar, deixar uns panfletos com uma pesquisa, para a gente poder fazer esse levantamento. Porque o nosso trabalho é voltado, sim, para a área dos profissionais da saúde, a síndrome de burnout. Mas nas nossas pesquisas para montar a introdução, a área do centro cirúrgico também, né, pelo que eu estive lendo, é, sim, uma das áreas, assim, que tem uma certa gravame, né? Mas, assim, eu acho que, no geral, dentro do hospital, sabe, em vários setores ali, sabe, por causa do serviço em si, né? E como você mesmo acabou de dizer agora, que muitos profissionais, igual essa pessoa que você citou, que ela ficou 3 dias porque os outros faltavam, por algum motivo, né, que a gente não sabe, e acaba agravando, né? Sim, então, às vezes não é só ali também dentro do centro cirúrgico, né? Tem outras áreas dentro do hospital também que acaba passando por isso, né? Sim. Primeiro, né, parabéns pela escolha, assim, do tema, né, gerador, vocês vão ter muito material mesmo, aí se você for falar de profissionais de saúde, aí for falar especificamente com enfermagem, for falar especificamente com médico, ou em geral também, né, porque a gente tem toda a equipe profissional dentro da instituição, e também a questão de trabalhar, né, no contexto hospitalar, ou no contexto onde vocês estiverem, vai dar para trabalhar o projeto integrador de vocês. A coleta desses dados, que agora, né, pelo fato de estar remoto, que tem que ver todo o trâmite para poder fazer a coleta, né? Acredito que vocês vão ver com ela, não sei, mas é super possível, o pessoal é muito aberto, porque quando a gente vai para estágio, eu sempre abri o espaço para os alunos fazerem essa coleta de dados, para ter uma ideia, né? Um direcionamento do projeto integrador. Mas que legal, pode falar, só.
Não, era isso mesmo. Agora nós vamos esperar. A Carla disse realmente que provavelmente nós vamos fazer umas coletas de dados quando nós estivermos nos estágios, né? E vamos dando sequência no projeto, vamos ver até como que vai. Porque se fosse fazer agora, no momento, né, em aula remota, assim, tem as unidades que estão funcionando, né, mas é limitado. Aí eu não sei como seria essa parte documental, porque se vocês vão, por conta de vocês, falarem lá com a unidade, vocês não podem usar a questão da marca, né, do Senac. Mas eu acho que por vocês mesmos, às vezes, vocês procurarem até profissionais, para vocês terem uma ideia, eu acho que é viável, tá? Desde que não ponha, coloque o nome da pessoa. Você pode ter um parecer assim, nada. Porque não é um TCC que tenha que ter toda essa abordagem de termo de esclarecimento, né? Assinado, tudo isso. É mais uma ideia para vocês verem se isso é real, né? Então, você pode conversar informalmente com familiares que sejam da área da saúde, pode já começar a ter, para vocês terem uma ideia, né? Talvez não precise tanto esperar só quando chegar a noite, pode fazer formalmente a coleta, mas já pode se conversar, entendeu? Não tem nenhum agravante aí, tá? Para vocês terem uma ideia. Né? Na rede social, tem um questionário nosso. Então vou responder então. Você não pode pôr o link aqui para nós? Porque assim, porque a turma já. Você está fazendo com a turma ou está fazendo assim, em geral? Com a turma, nós somos 11 da turma. Uhum. 11 pessoas do grupo, aqui no grupo da nossa turma. Isso. Mas você colocou aberto nas redes sociais para quem quiser responder, é isso? Está, mas está ali direcionado mais para os profissionais da área de saúde. Mas está aberto. Beleza, e se você quiser colocar aqui, não tem nenhum problema, porque depois a gente vai lá e responde. Não tem problema, tá? Se você quiser colocar o link aqui no chat, não há nenhum agravante. Mas que legal, tema assim, surpreendente, tá? Eu também já trabalhei esse tema em trabalho, principalmente em UTI também. Eu fiz, o meu trabalho foi sobre os estressores, né? No meu de graduação foi sobre os estressores do ambiente da UTI. O que estressa o profissional dentro do ambiente da UTI. Então, eu passei pela síndrome burnout também e tal, todos os fatores, né? Então, a gente tem esses fatores de risco, gente, que vai estar ligado a essas longas jornadas de trabalho, a infraestrutura insalubre. Então, quando você fizer a planta lá do centro cirúrgico, né, será que tem um conforto para a enfermagem também, nesses intervalos que há das cirurgias? É uma pergunta, né? Tem um local, muitas vezes o local de refeição, porque tem que ter a copa. E eu posso falar para vocês a copa do Mário Gatti. É pequenininha, cabe no máximo umas 3 pessoas. E aquilo ali é para todas as equipes. Tem um micro-ondas, tem uma geladeira, tem uma pia, às vezes tem um balcãozinho. Será que esse ambiente é um ambiente que dá para você almoçar com tranquilidade? Não, gente, come rápido, porque o outro já tem que entrar, assim, a gente tem essas dificuldades, tá? Em muitas estruturas. Falta de material para o desempenho da função, então, tá faltando material, isso causa estresse, né? Causa ali um mal-estar. Esforço físico para manipulação de pacientes, como eu falei para vocês, condições posturais inadequadas, às vezes a cadeira que o circulante tem dentro da sala operatória é uma cadeira desconfortável. Às vezes a gente tem um cirurgião que ele é baixo, não tem uma escadinha, não tem porque tem um tipo um pallet, sabe? Assim que para às vezes não tá bem, aquilo ali tá penso, eu já vi de tudo, né? Às vezes vai colocar o pallet, ele não tá seguro ali para uma escadinha para o cirurgião, então a mesa é muito alta, ele vai ter também problemas no ombro, opera, ele também vai ter LER por causa de sutura, faz cirurgias, né, de grande porte, fica ali muita movimentação na hora da síntese, né? Então, a gente tem aí também essas condições posturais inadequadas, às vezes várias coisas também influenciam ali. No ambiente de trabalho também vai trazer aí
fatores de risco, sentimento de insatisfação, o estresse, dor associada ao esforço físico, alteração do ciclo circadiano, que quer dizer, a pessoa, nós fomos, né, para dormir à noite, tem uma série de hormônios que são ali liberados com o nosso repouso, quando cessam-se as luzes e tal, e aí isso também interfere, então a pessoa às vezes está no plantão diurno, outras vezes está no plantão noturno, isso interfere muito também. E nós temos aí a fadiga, as improvisações de materiais e procedimentos invasivos realizados. Então, tudo isso, gente, são fatores de riscos laborais, né, para o profissional ali dentro do centro cirúrgico. Lembrando que é uma área crítica, né, que tem um caráter eletivo de urgência e emergência, então a gente tem altos aparatos tecnológicos, né? Precisa de treinamento pessoal, às vezes também isso causa desgaste, chega o material, você não faz treinamento adequado, vai na tentativa de erro acerto, isso aí também causa um desgaste enorme, né? Chega uma bomba de infusão nova, não dá tempo de treinamento. Aí você fica lá, fulano, vem aqui, me ajuda aqui, não sei o quê. Isso também acontece, né? Então, a gente tem tudo isso que pode estar aí, né, levando a maior risco para acidentes dentro do centro cirúrgico, né? Então, o ambiente, o estresse do ambiente, né, atrapalha aí também as rotinas. Então, aqui a planta física, né, da EBSER, do Ministério da Saúde Federal também, e aqui a gente tem um mapa de risco. Se vocês lembrarem lá no Senac, a gente tem também essa planta em todos os andares, né? Que tem aqui a simbologia dos riscos. Então, assim, o amarelo é risco ergonômico. Então, quer dizer que aqui, ó, na sala operatória tem risco ergonômico, tá vendo a bolinha, né? E aí a gente tem os tamanhos, né? Risco leve, risco médio tamanho e o risco elevado. Então, quanto maior o círculo, mais aí relevante e o risco é maior. Aí tem o vermelho, que é risco químico, tá? Então, a gente tem aqui, nesse setor, a gente tem risco biológico, então, tanto aqui na sala operatória, a gente tem o risco físico também, tá? Como também o risco de acidentes. Então, tudo aqui dentro da sala operatória, né, vocês veem que contempla, né? Então, a gente tem aqui toda a questão da farmacologia, né, que aí são os resíduos químicos mesmo. Então, aqui do lado a gente também tem uma descrição direitinho, tá? De quais são aí os materiais. Ai, obrigada, Camila. Ó, gente, dava até, quem não respondeu, por favor, copie o link direitinho, né? Eu já vou copiar aqui o link, para a gente estar aí contribuindo com o trabalho das meninas, tá? Eu vou aqui já salvar para poder estar fazendo ali depois. Imagina, quem não respondeu, gente, responde, porque vai ser muito legal depois vocês verem como que isso contribui para as nossas práticas e para o futuro da nossa profissão também, né? A gente cuidando da nossa saúde emocional, física, tudo, a gente consegue ser um profissional de excelência, senão não consegue. E tem que tratar essas questões de base aí, tá? Para evitar que a pessoa não vá trabalhar por essa síndrome. Então, a gente vai agora ver mais um vídeo também sobre as questões ocupacionais, tá? Só um minutinho que eu vou colocar o link para vocês. Só um segundinho. Mas é muito de se pensar essa questão aí e é bem tocante esses vídeos, gente, que vai passar agora, que são depoimentos dos profissionais, né? Os profissionais dando depoimento de acidentes que aconteceram com eles, tá? Só um pouquinho que eu vou localizar aqui. Agora eu não tô achando. Hoje eu tô toda, só Deus, hein? Segunda-feira ainda. Só um minutinho, gente, já localizei agora. Perdi a aula, agora eu tô perdendo o link, mas tudo bem. Vamos ver como é que eu vou me sair na pesquisa de vocês, tá? Se eu tô com risco de síndrome de burnout. Lá, acho que a primeira pergunta é se conhece, né, só? Se conhece, é isso? Eu acabei não respondendo, mas... Hein?
Eu acho que se conhece. Gente, tem um vídeo aqui. Lá eu direcionei, eu coloquei no meu story direcionando para ver essa primeira publicação. Porque agora toda semana tem 2 publicações por semana. Que maravilha! E nisso tem um questionário, que são as caixinhas de pergunta. Não, na hora que você entra no nosso Insta, tá na bio, tá o link lá. Ai, maravilha, ótimo, vou acompanhar, que bom. Ó, gente, tem um vídeo falando sobre acidentes, os riscos aí. Por favor, vejam se abre direitinho. Obrigada, já já a gente volta.
Isabela, muito difícil mesmo, né? Porque, sim, Renata, sim. Muito bom, ele é esclarecedor, ele também nos previne muito, não é? Porque, como eu falei para vocês esses dias, né? Que a angústia que nos dá um profissional trabalhando em um hospital público e tá ali, né? Quer dizer, mesmo o profissional já tomando cuidado com os EPIs, há uma dificuldade, há um risco também ali, né, biológico, de a gente ter contato com o material biológico do outro paciente, né? Ok. É muito difícil, né, Isabela? Muito cuidado. É assim, pode comentar mais aí o que vocês acharam, assim, porque é como se a vida da gente desse um giro de 360 graus. Só posso falar isso para vocês. Eu nunca passei por isso. Eu já vi muita gente, assim, já vi profissional que perfurou, assim, não na rotina da gente, né? E depois ele lava o olhar, não dá nada não, assim, né? Mas Gabriele, pois é. Uhum. Isabela, eu acho que todos nós temos ansiedade, né? Todos nós, de alguma forma, somos ansiosos. Alguns numa proporção e outro em outras. Às vezes nós somos mais fortes do que nós achamos. Mas que a gente perde umas boas noites de sono, eu posso garantir para você, né? Mas é em tudo, né? Eu acho que quando a gente pensa não só na área da saúde, em todos os aspectos a gente corre risco. Uma coisa que hoje a gente vê muito, que as pessoas não se atentam muito, as doenças sexualmente transmissíveis, né? A questão, às vezes, da relação sem o uso do preservativo, quando a gente não sabe o que a pessoa tem. Esse é um risco, a gente se coloca em risco, né? Dentro do estabelecimento de saúde, nós devemos tratar todos como se eles tivessem doenças potenciais para causar dano nosso. E no estágio lá no Nordeste, quando eu estava, né, e um dia a gente estava na área de médica cirúrgica também. E aí a gente assumiu um paciente soro positivo. Hoje, assim, eu até já evito bastante, mas, assim, a aluna ficou muito apavorada de assumir o paciente. Só que o paciente não estava. Ele é uma paciente de ortopedia, mas não tinha nada assim de que fosse ter muito sangramento, alguma coisa assim, né? E aí então a gente assumiu e ela veio falar comigo, professora, mas o paciente é soro positivo? Eu falei, sim, ele é soro positivo. Mas quantos daqui que é porque a gente tem que saber? Eu falei, cuidado, porque a gente não pode falar isso no corredor, a gente tem que tratar eles com muito critério, né, respeitando a condição deles e tendo o mesmo olhar para todos os pacientes. Todos os pacientes, eles são potenciais causadores de dano à minha saúde. Então, eu não posso achar que só quando me avisam que o paciente... E quantos que... Você viu o caso da enfermeira? Quanto que ela nem sabia, foi testar e o rapaz era positivou para HIV? Então, assim, tem muitas pessoas que vão ao serviço de saúde, a gente não tem ideia que elas carregam, né? E teve uma outra circunstância também, que uma coleguinha, ela estava cuidando de uma paciente também de ortopedia, e ela estava dando banho, e a paciente tinha feito uma cirurgia no fêmur, eu não lembro qual cirurgia, mas ela estava sangrando bastante. E foi na hora do banho, então o curativo estava lá, né, mas estava todo mundo de avental, de óculos, máscara, usando todos os EPIs. E só que na hora da movimentação, na verdade, antes do banho, não estava sangrando tanto, mas aí depois, na hora da movimentação, acabou sangrando. E a menina acabou assim, tadinha, ela teve um pré-desmaio, ainda bem que eu vi, né, que às vezes eu deixo dando banho, tinha orientado, porque já era nos últimos estágios. Então, vocês já estão bastante habilitados, porque tinha que fazer movimentação em bloco. E a gente fica por perto, mas eu deixo vocês um pouquinho à vontade, mas sempre ali dentro do quarto e tal. Aí quando eu olhei para ela, assim, ela tava que nem a parede branca. E aí eu já peguei ela, tava muito calor também na época, né? Porque lá na Unicamp é muito quente.
E aí eu já peguei ela pelo braço, falava com ela, ela não me ouvia, né? Ela altinha, mas ela era bem magrinha. E aí eu puxei, ainda bem que tinha uma poltrona dentro do quarto, aí já tirei todo, né, o avental e tal, liberei para ela ficar um pouco mais, não tão quente, né? E aí a gente conseguiu reverter o pré-desmaio. Mas é assim, aí depois eu fui conversar com ela, e ela falou assim, professora, acho que eu fiquei muito impressionada pelo fato dela ser soro positivo e tal. Eu falei, sim, mas, gente, pele íntegra, encostar o sangue da pessoa não tem nenhum problema. O agravante vai ser se você tá com um pé, a gente é um pé cortante e tal, você vai transportar e você se acidenta com ele. Mas um banho, ele não oferece, sangue é sangue, sangue é material biológico, saiu do paciente, é material biológico para mim. E eu tenho, mas ela ficou impressionada pelo fato dela ser soro positivo. Mas a menina, assim, que se olhava, jamais, né? Ela não tomava todas as medicações, tem a carga viral, quando a gente fala de HIV, às vezes, hepatite é muito mais problemático, né, tal, mas lógico, representam isso para mim. Então, o sangue do outro, para mim, é material biológico que causa dano a mim. E nós temos isso muito frequentemente dentro do centro cirúrgico, né? Você vai ver sangue, então, uma pessoa que não tem tolerância para sangue tem que estar pensando qual ambiente não é que você vai querer atuar mais, porque tem bastante, né? É recorrente. Mas, assim, a gente tem que pensar nesses riscos ocupacionais, né? Tem né, de maior gravidade, né, a gente tem aí o de risco biológico, como eu falei para vocês, dentro da sala, porque mexe, manipula muito, né, sangue, secreções, e a gente tem a alta complexidade também do centro cirúrgico, né, que vai sempre impondo frequentes atualizações acerca do aparato tecnológico, né, a fim de reduzir os riscos e evitar os acidentes. E eu, quando pensa na tecnologia, também pensa, quando o técnico de enfermagem fala, né, sobre o reencape seguro, que falhou o reencape seguro da agulha, né? Então, isso é um recurso tecnológico para a gente não manipular, não correr o risco de reencapar a agulha, porque é no momento que reencapa a agulha que acontece o maior número de acidentes. Então, a gente tem isso também, tá? E a gente tem a questão da atualização dos profissionais, que tem que estar atualizado para usar corretamente. Quando começou essa sessão, gente, eu sou da época que não tinha esse reencape seguro, né? E quando começou isso, comecei a ir para os hospitais e tem o reencape seguro, não sei se vocês já viram, que eu mostrei para vocês naquelas aulas que a gente fez de medicação, que é um dispositivo azulzinho. Eu nem gosto que faça o reencape com ele, né? Que ele vem, você faz com o dedo assim. Deixa eu mostrar para vocês, mas não é o dispositivo. Mas a gente faz o seguinte, né? Aqui tá a agulha, aí ele vem com a capinha aqui em cima. Aí quando a agulha tá aqui, né? E a capinha tá aqui em cima. Ela tá ao contrário aqui. Aí a gente empurra com o dedo para fazer o reencape. Isso aqui eu não ensino vocês fazerem, porque eu já vi muita gente fazer isso aqui, e na hora que empurra a capinha, ela falha, porque o equipamento não é de qualidade, e a pessoa se perfura. Então, eu peço para fazer na superfície, assim, em algum lugar, você pega e puxa a capinha para fazer o reencape, mas não com o teu dedo. E tem os dispositivos que você aperta aqui, aperta e a agulha recua, né? Principalmente o gelco e tal, recua aqui, a agulha, ela vai para dentro. E assim, então, tem profissional que no começo, quando vinha essa capinha, ela serve, é que eu falei, eu às vezes não confio muito em empurrar. Aí os profissionais, para não atrapalhar, aspirar a medicação, quebrava aquilo. Quer dizer, tem a tecnologia, mas não é utilizada de maneira correta. Aí jogava aquela capinha, ainda tem profissional que faz isso quando está na rede, mas é por causa desse negócio que eu falei também, de empurrar, e já teve gente que se perfurou com isso. Então, os equipamentos, às vezes, vem a tecnologia, por isso que agora mais o melhor é esse, né, de recuo. Mesmo assim, tem falha, como foi a fala de um dos rapazes aí, né, do vídeo. Então, a gente tem, pessoal, aqui, alguns gráficos, que já foi na CME de Pernambuco, em 2012, que a gente tem aí os principais problemas que acontecem ali, né, dentro desse ambiente. Então, os riscos percebidos pelos profissionais de uma CME em Caruaru, Pernambuco. Então, a gente tem o risco de incêndio, tá? Exposição a substância química, ruído, como eu falei para vocês na CME, tem que usar o fone, né?
material pérfuro cortante pode acontecer, fadiga, conflito, todos aqueles itens ali que eu coloquei também, o ritmo acelerado de trabalho, como eu falei, dentro da sala operatória, sai um paciente, sai outro, você vai pensar que você tem que fazer um movimento ergonômico, jogar força nos seus joelhos, para poder estar aí tirando o paciente da mesa operatória e tal. Não, a gente faz no calor, gente. Depois, quando chega em casa, você não está aguentando, né? Então, falta GPI, todos aqueles itens, depois vocês dão uma olhada mais, agressividade, assédio sexual também, né? Que acontece como fator desencadeante, com o risco de levar a pessoa a ter problemas, né, emocionais e também se afastar do trabalho. Então, assim, estresse, varize, muitos cirurgiões que operam há muitos anos, eles têm problemas, assim, de varize, técnico de enfermagem também, enfermeiro, lombalgia, tem principalmente ortopedia, que é pesada a cirurgia também, então tem muito problema, doenças do coração, fígado, então aqui tem vários, né, a gente tendo aí de menor as doenças infecciosas, tá? Mas os demais tendo um número bastante expressivo. Isso aqui foi uma pesquisa feita com os profissionais também. Então, qual a solução? Investimento em aperfeiçoamento e formação de profissionais, que é uma peça fundamental para a redução de agravos à saúde de trabalhadores, por tornar mais seguro e confiável as ações desenvolvidas por esses profissionais. Então, desde a lavagem das mãos, gente, que é a coisa mais simples que tem para remoção de matéria orgânica ali da mão, redução de riscos para você mesmo, até o descarte adequado, né, com também a paramentação adequada do profissional. Então, tudo isso vai diminuir todos os riscos e as questões emocionais também. Eu sempre falo que às vezes o primeiro emprego de técnico de enfermagem é o mais difícil, às vezes você consegue e tal. Depois que aí o pessoal começa assim, dia da folga vai trabalhar em outro, dia da folga vai trabalhar em outro, e começa a fazer um ciclo, eu quero comprar o carro, certo, a gente tem que ter ambição, tem que ter as coisas na vida, mas tem que ter primeiro a sua saúde, porque se faltar ela, você não consegue mais nada. Então, cuidado com isso também, tá? Que isso pode levar a agravos aí. Ok, gente? Então, aqui eu estou encerrando essa parte e queria só fazer um adendo aqui sobre os materiais consignados, tá? Que era aí quando a SOBEC tem um critério e algumas orientações para quando esse material consignado chega dentro da instituição, que a gente deve estar sempre inspecionando rigorosamente, principalmente lá na CME também. Então, tanto o material de implante ou instrumental, tem que verificar se tem peça quebrada, machos e brocas sem cortes, né, que pode acontecer também, parafusos com rosca e cabeça danificada, tá? Então, não vai funcionar lá na hora que for necessário, chaves com e parafusos errados. Isso aqui tudo é uma caixa de ortopedia aí, tá? Com brocas, que são todas esterilizáveis, tal. Então, isso precisa ter muito critério, ok? Gente, alguma coisa que vocês tenham dúvida, que queiram perguntar sobre a aula de hoje? Alguma dúvida? Olha, meus parabéns mais uma vez, né? O talento, a força de vontade e a persistência trouxeram você até aqui, né? Que essa vitória seja o início de muitas outras conquistas. É o meu sincero desejo para vocês. Minha gratidão eterna aí pela disponibilidade de vocês, o empenho, a busca para a companhia